Convido os irmãos a tocar sobre os seus pés. Aleluias. Chegou o momento da palavra de Deus. Deus já tem falado aos nossos corações esta noite. Deus continuará falando ainda mais. Lá fora toda preocupação, toda ansiedade. Aproveite o tempo que Deus tem nos dado, irmãos, né? Que possamos ser terra boa esta noite, né? Deixar a palavra de Deus descer ao nosso coração. Eu queria convidar aqui o diácono Jean, que vai ser o canal de bênção para as nossas vidas esta noite. Aleluias. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Fazendo um favor, coloca Mateus capítulo 6, a oração mais importante de toda a humanidade. Mateus capítulo 6, versículo do 9 ao 13. A importância de orarmos que nem Cristo ensinou. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque é o teu reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Vou fazer uma breve oração, porque eu quero que o Espírito Santo me conduza. É muita coisa para mim poder falar, mas eu quero que Ele me usa para falar o que Ele quer que nós possamos entender sobre oração. Deus, eis-me aqui como teu servo, usa-me, Pai, como vaso de honra. Sei que eu não sei nada sobre tua palavra, mas é o Espírito Santo que me capacita cada dia. Fale o que os irmãos precisam escutar, não o que eles querem escutar. É assim que eu oro e agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. O tema que a gente está falando esse mês é sobre oração, e a minha base é: por que eu e você pede e não alcançamos? O porquê que eu e você oramos sempre e não alcançamos o que pedimos em nossas orações. E eu quero mostrar alguns trechos sobre pedir e oração, não no Novo Testamento, mas só em algumas passagens. Sabemos que em Mateus, inicia no versículo 1, mas Jesus começa a mostrar o que é oração desde o versículo 5 até o versículo 13. No versículo 5, ele fala sobre os hipócritas religiosos, que ficam se exibindo nas ruas, que ficam se aparecendo nas sinagogas. Esses já receberam o que estão orando. Aí ele chega no versículo 6, que é o topo de uma oração hoje. Quer orar para Deus? Entra no teu quarto, fecha a porta e conversa com Ele no secreto. E no secreto Ele vai saber o que você precisa e vai te honrar no tempo certo. Então só existe um lugar na Bíblia inteirinha que Deus está esperando eu e você. No teu quarto, no meu quarto, no lugar secreto, onde no individual, eu e você vamos estar orando e tendo intimidade com Deus. Só que a oração não é só eu pedir. Não é só eu falar, é também eu aprender a escutar no tempo dele e saber fazer a vontade dele na minha vida. O lugar secreto de Cristo era ir para os montes. Aí muitas pessoas hoje em dia vai para o monte porque Jesus foi para o monte. Não, tem 66 livros aqui para me aprender muito sobre oração, e tem
muita coisa para me aprender com o Espírito Santo e com Jesus no meu quarto. E as pessoas querem ir para os montes. A Bíblia é cheia de princípios, eu já falei isso aqui e vou voltar a falar. Cheio de códigos nela, princípios nela, que você tem que exercer esses princípios para você receber as promessas que estão junto com esses princípios. Ele fala no versículo 7 e no versículo 8 sobre os gentios. Aqui não tem nenhum judeu puro. Então todos nós somos gentios. Porque os gentios têm mania de falar, e nunca deixar Deus falar. Ou nunca ficar quieto para Deus, no tempo certo, falar com a gente. Isso é a facilidade que os gentios falam muito, e é o meu tema, porque a gente ora, pede para Deus, e muitas das vezes a gente não recebe, porque a gente ora muito, pede demais. Eu aprendi há 2 anos, 3 anos atrás, quanto menos eu pedir para Deus, e mais eu fechar o meu cerco em 5 pontos, 3 pontos, de um ano para o outro, mais Ele vai me abençoar, porque eu estou me fechando naquele propósito que eu fiz no ano passado, para me manter nesse ano, para o final desse ano, fazer mais 3 propósitos, para o ano seguinte eu fazer, e aí sucessivamente. Agora a pessoa pede, é a mesma coisa do final do ano, falar assim, a partir do ano que vem eu vou diminuir minha comida para emagrecer. Não, emagrecer agora. Você tem que diminuir agora. Você tem que fazer o agora. Não é o para amanhã. Aí ele fala dos gentios, que repete muito, e por muito pedir, não recebe nada. Esse é o meu tema. Aqui ele fala sobre 2 grupos, os religiosos, os hipócritas, e fala sobre os gentios. E deixa bem claro, um já recebeu, e o outro, por falar demais, Deus não escuta aquele que, ou pode até ouvir, mas não responde quando você não deixa de ficar em silêncio. Eu aprendi uma coisa também com relação à minha caminhada de oração, que é, você já conheceu aquela pessoa muito educada? Que quando você vai falar, a pessoa é Deus. Você fala. Enquanto você não ficar com a boca quieta, Deus não vai se posicionar e vai falar assim, agora você entendeu, agora eu vou falar. Ele é assim. Se você conhece uma pessoa educada, e quando você fica de frente com uma pessoa educada, presta atenção. Esse é Deus. Porque Deus só vai falar quando você está totalmente em silêncio. Totalmente em silêncio. O maior problema, ou um dos maiores problemas da humanidade é a ignorância. A ignorância não é uma palavra simples de entender e muitas vezes a pessoa não entende. A ignorância é a falta de ignorar aquilo que é o certo. Aquilo que tem que ser feito. Por isso que Oséias fala, 4:6, o povo padece por falta de conhecimento. Não é só o povo de Deus, não, é o mundo inteiro está padecendo por causa de falta de conhecimento. E falta de conhecimento é falta de buscar o que é certo, o que é verdadeiro, o que é perfeito, o que é melhor, o que é único. E isso está na Bíblia. Está na Bíblia isso. O que é certo, o que é verdadeiro, o que é perfeito, o que é melhor, o que é bom e o que é único. Está na Bíblia. E o centro da Bíblia, quem que é? Jesus. Então Jesus é o único certo, é o único verdadeiro, é o único perfeito, é o único melhor que todos, é o único bom. Esse é o nosso Senhor Jesus. Essa oração no Pai Nosso é dividida em 4 partes. Pela minha busca com relação ao Espírito Santo, eu já fiz 2 vídeos no canal, e eu já falei sobre esses 4 P's de Deus da oração do Pai Nosso. É a presença de Deus, a provisão de Deus, o perdão de Deus e a proteção de Deus.
A presença de Deus é o versículo 9 e 10. Então você tem que buscar Deus, a santidade de Deus, o nome dEle, o reino dEle, a vontade dEle, tanto na terra como no céu. Quando ele fala sobre provisão, é o versículo 11, é você buscar a fazer o seu dia a dia. Agora, muitos estão buscando o quê? Terreno. E esquece do espiritual. Deus está preparando as pessoas, é para o espiritual, não é para o terreno. Não é a vontade aqui do mundo. Por isso que fala em João 4, 23 e 24, Deus está a procurar verdadeiros adoradores em espírito e verdade, porque não achou. Aquela pessoa que se entrega em espírito e em verdade, não achou. Ele está encontrando ainda. Porque não tem. Aí no versículo 24, que é interessante, Jesus fala, Deus é espírito. Então a pessoa que tem que buscar Deus, ela tem que buscar em espírito. Não é só blá, 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 blá na oração, não. É em espírito. A oração é feita no seu espírito. E o seu espírito com conexão com o Espírito Santo, que você é habitado do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, vai conectar com Jesus. Jesus vai interceder por você, porque Ele é intercessor de nós. E isso está em Hebreus. E Ele vai falar, Deus, e aí? Está intercedendo por você, por mim, por você. Está na Bíblia tudo isso. O versículo 12 fala sobre perdão. É interessante essa palavra perdão, porque quanto mais eu busco a palavra perdão e mais eu tento entender o perdão, se você não perdoa o teu próximo, está condenado para o inferno. É a realidade. Que no versículo 14 e 15, ele deixa bem claro, após o Pai Nosso, ele fala, se você perdoa o teu próximo, teu Deus vai te perdoar. Se você não perdoa, infelizmente, Deus não vai perdoar. E perdão é muito mais além de uma palavra tão simples de falar. Perdão e misericórdia andam junto. Davi teve duas oportunidades para acabar com o rei Saul. Ele simplesmente falou assim, não vou fazer isso. Não está certo, o trono vai vir na minha mão. Ele não me ungiu, ele não me prometeu, ele não falou que eu seria o novo rei. Acabou, ele vai estar na minha mão. E ele esperou o tempo certo para Deus levantar ele. E quando Davi fez um monte de coisa errada, em 2 Samuel 11, Deus foi lá, usando o profeta. Eu não vou matar você, mas a espada vai entrar igual entrou na vida desse pecado que você fez. Tudo que você fez de errado, eu vou colocar às claras. Você fez no oculto, eu não. Eu vou mostrar para todo mundo o que você fez. Perdão e misericórdia andam junto. O 4, que seria o quarto P, que seria proteção, é o versículo 13, a parte A. Não nos deixe ser levado pela tentação, é não ser levado pelo diabo. Em Mateus 4, Lucas 4, Jesus foi conduzido ao deserto, e lá ele mostrou para nós, o único meio de nós conseguirmos suportar e atacar o diabo é pela palavra, dizendo não, eu não vou fazer isso, porque eu estou enraizado na palavra, alicerçado na palavra. Não nos livre do mal, isso está em 1 João 5,19, que o mundo já é do maligno. Aí ele fala que apóstolo Paulo, para a gente experimentar o sobrenatural de Deus, que é boa, agradável e perfeita vontade, nós temos que estar em santidade, fora do padrão do mundo, toda a estrutura mundana, e buscando o entendimento em Jesus. A renovação do nosso entendimento tem que estar em Cristo Jesus. Nós temos que ter a mente dele. Aí agora que eu quero trabalhar em alguns pontos, em algumas passagens. O que nós pedimos, batemos
e buscamos. Isso está em Mateus 7, versículo 7 e versículo 8. Pede e dai-se-vos-á. Buscai e encontreis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe; aquele que busca, encontra; aquele que bate, se abre. Essa palavra pedir é teu. E é a mesma palavra que eu vou passar em outras partes da Bíblia no Novo Testamento. É a mesma palavra pedir. Aí quando ele fala pede, busca, bate, quando você pede, você está se posicionando em necessitado. Você está se posicionando independente de Deus. Então você está colocando e falando: Pai, eu quero, eu preciso. E Ele vai avaliar o que você está pedindo para Ele. Busque. É uma continuação, é uma persistência, é uma decisão, é você continuar fazendo o que você está fazendo. Independente ou não da sua oração. É você continuar com a base bíblica e você, em sua oração, continuar em prática. Por isso que chama oração. Orar e ter ação. Orar e ter ação. Bate. É a mesma ação diária, todo dia, e você está pedindo todo dia. Estou batendo. Oh Deus, eu quero. Oh Deus, eu quero. Aí ele continua no versículo 9, 10, 11. Se vocês que são homens maus, dão coisas boas para os seus filhos, dirá Deus, que é perfeito, que é luz, que é maravilhoso, que é absolutamente, totalmente diferente de todo o nosso raciocínio. Ele não vai dar coisa boa para mim, para você? É claro que Ele vai dar. Só que muitas das vezes pedimos errado, buscamos errado e batemos errado. Como o Salmo 1, versículo 2. Tem seu prazer na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Agora, o que adianta você ficar o dia inteiro, a noite inteira orando, e não abre a Bíblia para ler? Não tem prazer na lei dele. Não tem prazer no mandamento dele. Não tem prazer em aprender com Cristo Jesus. Não adianta. Você não consegue alcançar o que você está pedindo. O que você pede, deve pedir de coração e vai receber. O que você busca, busca de coração para encontrar. E o que você bate, bate de coração para ser aberto. Isso é uma sequência. Pede, busca, bate. Pede, busca, bate. Agora, nós não alcançamos porque a gente pede errado. A nossa busca se mantém errado e quando vai bater na porta do céu e não recebe porque todo o processo e ciclo está errado. O centro do reino de Deus é outra coisa que eu já falei aqui, eu vou falar de novo. É o centro de Deus, buscar o reino dele em primeiro lugar. Isso está em Mateus 6,33, em Colossenses 1:1. Buscar a vontade de Deus como padrão perfeito para experimentar o extraordinário de Deus. Isso está em Romanos 12:2. E ter a autoridade de Cristo. Se você não tiver a busca por reino e a vontade de Deus, você muito menos vai ter a autoridade de Cristo. Porque a autoridade de Cristo é autoridade na palavra dele. Então, quando você fala, vai cumprir. Por isso que acontece esse monte de profeta, falsos profetas por aí, porque fala, e depois quer justificar 2, 3 dias depois, e fala assim, não aconteceu porque... Não aconteceu por quê? Porque é falso profeta. Porque acha que tem autoridade na palavra de Deus, não tem. Ele pode estar buscando o reino de Deus, pode estar na vontade de Deus, mas não tem autoridade de Cristo. E a autoridade de Cristo que faz tudo que você fizer, vai acontecer. Tudo que Paulo falou, aconteceu. Tudo que Paulo fez, aconteceu. Por quê? Ele tinha autoridade de Cristo. E por 3 vezes ele fala,
Seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse era ousado. Paulo era ousado. Agora é onde que eu quero falar sobre pedir. E não recebeis. Tiago 4. Versículo 3. Pedes e não recebes, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Olha que interessante. E é o mesmo pedir que eu acabei de falar, que Cristo falou em Mateus 7. É o mesmo pedir. E quando você entra em Tiago 1 e 2, ele fala, a guerra é contra os seus membros, quer dizer, contra o seu corpo. Porque você tem cobiça, você tem inveja, você olha as coisas dos outros, você está guerrilhando numa batalha em um querer ser mais que o outro, um poder ser mais que o outro. Um trocou o carrinho mais novo, então eu vou trocar o meu para mostrar que eu tenho mais que o outro. Um comprou um celularzinho melhorzinho, eu vou trocar o meu para mostrar. Você não tem que mostrar para ninguém. Você tem que ser o seu, na sua condição financeira e pronto, acabou. Cada um no seu quadrado. Se encaixa no teu quadrado e na sua condição. Aqui ele ensina 3 coisas. Em Tiago 4:3. Você pede e não vai receber. Ele deixa bem claro. Você pede e não recebe. Você pede de forma má em suas orações. Segundo. E o terceiro, você pede para satisfazer sua própria satisfação e seu próprio deleitar, o seu próprio querer. Eu vou pedir porque eu vou alcançar, e depois que eu alcançar, tchau, já era. Muitas das vezes a gente não alcança porque Deus fala assim, se eu der, a pessoa vai se desviar. Se eu der, a pessoa vai se afundar. Por isso que a gente não alcança. Em primeiro, o versículo 1, temos uma guerra entre nós, uma batalha entre nós. No versículo 2, a gente cobiça, a gente inveja, a gente olha sempre que os outros têm, e sempre a gente quer mais. A gente nunca está satisfeito, como em Filipenses capítulo 4, versículo, se eu não me falha a memória, versículo 11, Paulo fala, eu já estou satisfeito com o que eu tenho, seja na abundância, seja na escassez, aonde eu me encontrar, eu estou satisfeito com o que eu tenho, eu estou satisfeito com o que eu sou, é maravilhoso. O cara chegou num ponto da vida dele que ele fala, não importa em qual situação que eu esteja, eu estou bem, eu estou com Cristo. Porque o foco de Paulo não é olhar para Pedro, nem é olhar para Tiago, nem é olhar para João, ele conversou com todos esses, mas o foco de Paulo era falar assim, eu quero ser igual aquele ali. É ele que me chamou. Meu foco é Cristo Jesus. Meu foco é Cristo Jesus. Outra coisa que é interessante sobre pedir, também está em Tiago. Olha quantas coisas. Pede, busca, bate. A gente não recebe porque a gente é invejoso, é cobiçoso. Aí vai lá em Tiago 1, versículo 5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E que todos dá liberalmente, peça, porém, com fé, não duvidando. Só até aqui. Então, uma das coisas que a gente tem que pedir para Deus é sabedoria. E só existe uma sabedoria completa, a única sabedoria no mundo, ou do céu, de todo o reino de Deus. Se chama Jesus. Se você não entender que o único sábio do mundo inteiro se chama Jesus, e você tem que entrar na sabedoria dele, então você está orando de forma errada e nunca vai encontrar, nunca vai conseguir o que você está pedindo. Peça a Deus, por falta de sabedoria, Deus ouve nossas orações, nossas petições. Deus nos fornece
liberalmente. Deus libera isso para todos, sem exceção. Devemos pedir isso com fé, sem duvidar. Porque ele fala, é como a onda do mar, é como uma pessoa que é inconstante, que é ânimo dobre. Hoje está pedindo, amanhã está chutando balde. Amanhã está falando, não quero mais. Nós não podemos ser assim com Deus. Isso aí é menino, inconstante, como Paulo falou. Nós agora somos adultos. Adultos agem como adultos. O Senhor não quer me dar? Muito obrigado. Eu continuo agradecendo o Senhor. O Senhor é meu Deus. Jesus é meu Salvador e meu Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Ponto. Continua a tua vida. E uma hora ele vai reconhecer e vai falar assim, não, vou dar. Vou dar de pouquinho em pouquinho, mas vou dar. Eu quero trazer 5 coisas de uma forma rápida que nós devemos pedir em nossa oração. E tem muitas pessoas que fazem a oração de modo errado. Forma rápida e direta. Sabedoria, eu falei agora. É uma coisa que todos nós temos que pedir em nossa oração. E aí, você pede sabedoria na sua oração? É uma das coisas que eu mais peço. É uma das coisas que eu mais peço para Deus em todos os dias. E todo dia eu peço sabedoria para lidar com todas as situações que acontecem na minha vida. Você pede sabedoria para Deus na sua oração? Isso está em Tiago 1. Segundo, os 4 P's da oração eficaz, como eu falei, em Mateus 6, versículo 9 ao 13, que é a oração do Pai Nosso. Você realmente, quando você ora nesse sentido? Seja feita a tua vontade, Senhor, tanto na terra como no céu. Eu estou perdoando aquele que fez alguma coisa contra mim. Muito obrigado por ter me perdoado. Obrigado pelo pão que eu como todo dia, pela comida que eu como todo dia, mas obrigado pelo alimento espiritual que você está dando todo dia para mim. Obrigado todo dia de eu estar vindo na igreja e estar escutando os irmãos louvando, adorando, trazendo a palavra. Isso está me enriquecendo. Você pede isso para Deus? Você mastiga isso para Deus nas suas orações? Não me induza a tentação, livra do mal, livra do encardido, do sem vergonha, do safado, Satanás e seus demônios. Não me deixa ser tentado por ele, meu Deus, como Jesus falou para Pedro. Ele quer esmagar a tua fé, Pedro, mas eu roguei para o Pai, para a sua fé não seja triturada, porque se a fé de Pedro fosse triturada, poderia dizer que Pedro seria um traidor de Cristo Jesus. Foi ali que Jesus mostrou que Pedro estava com Cristo, Judas não. O terceiro, fazer a vontade de Deus. Realmente, quando você ora, você olha lá para o jardim de Getsemane, como Jesus estava lá, fala assim, Senhor, Pai, se isso for para afastar de mim, seja feita a minha vontade, mas não, eu quero que faça a tua, não a minha, porque eu quero passar por isso. Você ora assim? Quando você vai receber uma situação, fazer uma coisa que você não gosta, você fala assim, meu Deus, eu não quero fazer isso, mas é a tua vontade, eu vou ter que fazer. Você ora desse jeito? Você ora dessa forma? O quarto, livra-nos do mal, como está em João 17, 15. Não ore para mim levar vocês para o céu, mas sim livrar do mal. Jesus fala isso. Você pede para ser livrado toda vez do mal, de todo o sistema do maligno, todo o sistema mundano. O quinto, você vigia e ora para não cair em tentação. Sabedoria, a oração de Jesus, a vontade de Deus, livrar do mal, vigiar e orar. 5 coisas que em sua oração e na minha oração tem que ter. Eu estou mostrando, está na Bíblia. E realmente você, quando pede para Deus livrar você do mal, vigiar e orar, você realmente se entrega naquilo?
Porque quando você tira o joelhinho do chão, ou quando você sai da posição que você se encontra da oração, você fala assim, eu orei e acabou. E continua do seu jeitinho, não esquecendo que a palavra oração é dupla, oração. O que você orou, você tem que fazer. Você é obrigado a fazer. E minha conclusão tem 2 provérbios que vocês quiserem anotar. Esses 2 provérbios é chamado de provérbios da sabedoria. E esses provérbios da sabedoria é o provérbios, e toda vez que fala nesses 2 provérbios de sabedoria, está falando de Cristo. Provérbios capítulo 4 e Provérbios capítulo 8. É Cristo ali, se revelando para aquele que escreveu aquele provérbios. Olha que interessante. Provérbios capítulo 4, versículo 5. Adquira, eu já falei aqui, adquira sabedoria, adquira inteligência, e não te esqueças e nem se aparta da palavra da minha boca. Esse provérbios é provérbios que Salomão escreveu ele, quando Davi estava lá caminhando no jardim, e Salomão estava pequenininho, novinho, uma criança ainda, e falou assim, meu filho, não faça isso, meu filho, não faça aquilo outro, meu filho, não sei o que mais. Davi, rei Davi, estava ensinando o teu filho. Aí ele fala no versículo 7 de novo, a sabedoria é a coisa principal, adquira o conhecimento. Conhecimento é uma coisa, inteligência é outra, sabedoria é outra, mas a sabedoria é a base de tudo. Se você tem sabedoria, você tem conhecimento. Se você tem sabedoria, você tem inteligência para lidar com a situação. E o ser humano, realmente, eu e você, estamos orando da forma certa para receber o que Deus quer nos dar, que está no lugar secreto, como eu falei aqui, está em Efésios capítulo 1, versículo 3, nos lugares secretos com Cristo Jesus. Então, você tem que ter Cristo Jesus na sua vida, a sabedoria dele, para quando você pedir para o teu papai, aí o teu papai fala assim, eu vou te dar. Porque fora isso você não recebe. Está com Cristo agora tudo. Quando ele fala está consumado, está tudo nele. A autoridade agora é dele, tudo vai voltar para ele. Ele é o consumador de toda a glória. Está na Bíblia. Tudo vem dele, tudo volta para ele. Agora a pessoa simplesmente vem na igreja, a pessoa frequenta culto, a pessoa ora e quando ora fala, papai, eu quero, mas realmente Deus está lá em cima. Merece ou não merece? Nós temos que tomar cuidado do jeito que a gente ora. Olha o que ele fala no versículo 8 de Provérbios 4. Exalte-a e ela exaltará. Abraçando-a tu e ela te honrará. Se você exaltar Cristo na tua vida, Ele vai te exaltar. Se você abraçar Cristo, no sentido aqui, é estar nele, na comunhão com Ele, intimidade com Ele, o que Ele vai fazer? Deixa honrar Ele. Ele te levanta. É assim que funciona a palavra de Deus. É assim que funcionam os princípios de Deus. E muitas das vezes eu e você erra por causa disso, porque não sabemos orar. Pega-te a correção e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Isso está no versículo 13. Pega-te, não solta disso aí. A correção é a melhor coisa na sua vida. A Bíblia inteira é exortação para mim, para você, se corrigir todos os dias. Como eu falei, o Espírito Santo vai bater na minha e na tua cara todos os dias, e é verdade. Eu já vi pessoas falar assim, Deus fala comigo quase todos os dias. Eu disse, nossa, esse cara aí tem que ser
íntimo de Deus, mais que Abraão, que era amigo de Deus. Porque Abraão, Deus falou só 5 vezes. Agora, se Deus fala todo dia com a pessoa, o que é isso? Não era nem para estar aqui, era para estar no céu. Isso é uma vergonha, uma pessoa falar isso. Eu não vou deixar de falar. É uma vergonha. E eu já cheguei para a pessoa e falei assim, eu duvido. Eu duvido que Deus todo dia fala com você. Não fala. A palavra dele pode falar. Mas a palavra dele não é ele. Ele está acima disso aqui. Isso aqui é para nós. Eu já falei isso para vocês. Eu já cansei de falar. Isso aqui é manual para mim e para você viver. Isso aqui não é Deus. Isso aqui mostra quem ele é para nós. Mas não é ele. E a minha conclusão é um dos livros que eu li. Foi esse ano que eu li. E impactou. O Segredo do Lugar Secreto. É um devocional. Pode ler como devocional. O cara explica de uma forma maravilhosa o que é você ter intimidade com Deus. Bob Sorges, ele perdeu, não consegue falar só uma hora mais ou menos por dia. Ele perdeu as cordas vocais dele. Ele cantava, era do grupo de louvor, fazia música, adorava a Deus. De repente veio uma doença, ninguém sabe como aconteceu isso aí. Ele perdeu as cordas vocais dele. Ele fala no máximo 1 hora por dia. E o cara escreve um livro desse. Fora do comum. Um livro com tanta profundidade, e ele ainda, alguns salmos, ele abre o salmo inteirinho, mostrando como é trabalhar salmo, como é trabalhar o louvor, o inário da Bíblia. Que muitas pessoas estão fugindo disso aí, porque estão exaltando o homem e igualando o homem com Deus. O homem nunca vai se igualar a Deus, nunca. Então, querendo exaltar o homem, colocando o homem como top de tudo, e o homem não é assim. O homem tem que ser dependente de Deus, dependente de Cristo. Nós temos que ser dependentes dele. Até próprio Cristo fala em João 15, sem mim nada podeis fazer. Se você não tiver Cristo na tua vida, ele como um guia seu, mostrando o caminho que você tem que trilhar, caminhar, e o Espírito Santo te exortar todos os dias, não faz sentido a gente se manter na igreja. Porque o tema é oração, e nós temos que saber orar, pedir para Deus exaltar Ele. Depois Ele exalta nós. Honra Ele, depois Ele vai te honrar. Levante Ele na tua vida, depois Ele vai te levantar. Agora o ser humano não. O ser humano pede para ser levantado, para ser exaltado, para ser luz, para ser o cara, o holofote vir para mim, só que esquece que tudo primeiro é Ele. Tudo tem que voltar é para Ele. Eu tenho que apontar é para Ele. Não para as pessoas em si ou para mim. Falar de mim. Eu tenho que falar de Cristo. Cristo na minha vida. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a oportunidade e amém. Obrigado, pastor. Graças a Deus. Irmãos, quer receber essa palavra? Amém? Amém. Graças a Deus. Deus por abençoe o diácono Jean.